Alô galera do canal Rapidola, estamos aqui em mais um bate-papo geográfico com o meu amigo Thiago Rocha. Como é que vai, galera? Tudo bem? E o meu amigo Orlando Castro. Tamo junto! E esse bate-papo geográfico hoje é para comemorar um ano do canal Rapidola, um ano de aniversário com muita aula, com muita dica especial voltada para o Enem e que com certeza vai contribuir para a tua aprovação. Então, daqui a pouco o nosso debate, se liga Rapidola! Hoje o nosso debate aqui vai gerar em torno da questão urbana, né? Pegamos aí a questão da competência diária número 4, que fala para compreender, na verdade, as estruturas técnicas e tecnológicas, da produção do espaço, da vida social, relacionando ao meio urbano, em especial a habilidade número 19, que fala para entender, né? Pede para a gente entender, na verdade, como é que a técnica e a tecnologia contribuem no uso e apropriação do espaço rural e urbano. E hoje a gente vai evidenciar aqui o espaço urbano. E para começar o nosso debate, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Orlando Castro, em especial porque a gente observou, por exemplo, no passado, na prova de 2016, do Enem, uma questão sobre mobilidade urbana, que falava sobre a questão do movimento pendular no espaço interno da cidade, movimento urbano típico das grandes cidades. Professor Orlando, de que maneira você acha que o crescimento típico, desordenado, acelerado, como é o caso das grandes cidades brasileiras, vem impactando de forma negativa a questão da mobilidade urbana, sobretudo os trabalhadores que precisam deslocar, estão concentrados, vivendo, morando nas periferias dessas grandes cidades e acabam tendo essa dificuldade de se locomover e chegar até o seu local de trabalho. Que soluções a gente também poderia discutir em relação a essa questão da mobilidade urbana? Bem, primeiramente queria agradecer você que está nos assistindo agora e dizer que essa questão de 2016 já tem na nossa playlist Raio-X do Enem. Você pode ir lá e saber muito mais sobre essa questão aí da migração pendular. Com relação à questão da mobilidade urbana, face ao crescimento desordenado, sem sombra de dúvida isso vai afetar o dia a dia dos trabalhadores. Se você perceber hoje o deslocamento de uma metrópole diária, um trabalhador ele chega a passar aproximadamente 2 horas e 40 minutos dentro do ônibus. Então, com certeza, isso vai afetar a sua qualidade de vida. E isso, com certeza, vai também afetar a economia, porque há horas de trabalho que não vão estar sendo realizadas, é o consumo que vai diminuir e, sem sombra de dúvida, você vai ter também uma cidade que começa a enfrentar problemas, como o estresse, como aí a questão ligada, né, ao uso dos veículos, a repensar todo um processo urbanístico de mobilidade. Então isso é um tema muito importante, as grandes metrópoles já estão debatendo sobre esse tema, né? Inclusive muito se especula a vinda de um tema numa redação, porque é um tema de relevância para a sociedade. Então é um processo aí que a gente tem que partir dos países desenvolvidos, né, que já passaram por esse problema aí da mobilidade urbana. E lógico, né, trazer para a nossa realidade. É importante a gente fazer uma ponte com o que já foi feito com os países mais desenvolvidos, né? E a gente vê, por exemplo, a diversidade do transporte, né? Você adequar esse transporte aí à realidade. Por exemplo, tem cidades que o transporte hidroviário ele pode ser uma alternativa, outras cidades o transporte metroviário pode ser uma alternativa. Esse trabalhador, né, e é preciso que o governo também estimule a descentralização desses espaços urbanos, criando novos centros para facilitar essa fluidez. Outro ponto que a gente também deve destacar é o transporte cicloviário. Os países desenvolvidos, a Holanda, por exemplo, né, países aí que viram no transporte cicloviário como uma alternativa que não somente vai melhorar o trânsito, mas também vai trazer qualidade de vida, porque o automóvel ele não é mais sinônimo, né, daquele progresso que outrora ele trazia a ideia. Então hoje, né, o bem-estar, né, a mobilidade, elas fazem parte disso. Então quando você perde muito seu tempo dentro aí de um ônibus, dentro do metrô, isso acarreta uma má qualidade de vida. Então, a minha sugestão é justamente essa, né? Debater sobre meios alternativos de transporte, diversificar essa malha, né? Desde do transporte cicloviário, do transporte hidroviário, do transporte metroviário, enfim, do caminhar, né? Da descentralização econômica, né? E tudo isso parte da educação.
A educação escolar, a educação no trânsito, né? E a conscientização da sociedade. Muito bem, professor. Na sua fala fica muito claro, é impossível a gente não associar o problema urbano da mobilidade com essa caracterização típica que acontece nos países pobres como o Brasil. Não tem como a gente não associar a esse crescimento desordenado, não planejado, extremamente acelerado, que traz dentre tantos problemas o problema da mobilidade. E um outro problema que a gente também não pode deixar de associar é a questão da desigualdade social, o problema da segregação que é gerado por esse crescimento desordenado, pela falta de acesso ao solo urbano de forma mais democrática, né? A população que é segregada na periferia, que acaba não tendo acesso aos serviços públicos, às principais infraestruturas urbanas. E, como consequência também desse processo, a gente também tem o processo de favelização. Segundo o site do IBGE, nós temos um dos maiores aglomerados urbanos. O IBGE, inclusive, classifica uma nova nomenclatura às favelas, chama de aglomerados subnormais. E aí, dentro desse processo, professor Tiago, o processo de segregação, de favelização, está ligado diretamente à nossa realidade. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que a gente pode caracterizar o processo de segregação e de favelização dentro da realidade brasileira e como isso tem contribuído para um outro problema que a gente vivencia hoje, que é o problema da violência urbana? Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que é um prazer enorme dividir mais uma vez esse espaço com você que está ligado no canal Rapidola, com esses dois mestres da geografia, professor Orlando Castro e professor Franco aqui ao meu lado. É sempre um prazer dialogar com eles, mas esse diálogo, ele na verdade ele só tem um foco que é te ajudar a passar no vestibular, te ajudar na tua formação crítica como cidadão que vive nessas áreas urbanas. Mas respondendo, professor, eu quero dizer a você o seguinte: prioritariamente a gente precisa discutir o que caracteriza uma área urbana e o que caracteriza, por exemplo, uma área rural, né? As áreas rurais são marcadas por atividades primárias, como o extrativismo, a agricultura, a pecuária, e a área urbana por atividades secundárias e terciárias. Bom, no caso do Brasil e caso de outros países considerados países subdesenvolvidos, ou mesmo aqueles que já têm um processo de desenvolvimento industrial corrente, as áreas urbanas são marcadas por segregações, são marcadas por contradições, e isso deixa bem claro na obra do professor David Harvey, chamada de Condição Pós-Moderna. Te liga que tu pode utilizar essa obra, inclusive, para te auxiliar na tua argumentação textual. Bom, de fato, a contradição urbana vivenciada na atualidade pelo Brasil e por outras nações, ela é marcada aí por um processo de aumento horizontal das cidades. Esse aumento horizontal das cidades, que nós vamos chamar tecnicamente de áreas periferizadas, não podem ser confundidas na atualidade periferia com área pobre. Porque nós vamos encontrar, por exemplo, em áreas da Interlândia, da vizinhança da cidade, áreas de construções modernas, áreas de bairros jardins, áreas de bairros ricos. Portanto, cuidado, nem sempre toda a periferia é caracterizada pela pobreza, mas a periferia, onde tu vais encontrar aglomerados subnormais, muito bem tipificada pelo professor Franco, essas periferias são marcadas aí pela ausência, por exemplo, de serviços públicos de saúde, pela ausência de segurança pública, a ausência de iluminação das vias, a ausência de pavimentação, aquela pressão gigantesca pelo sistema educacional. E no caso das regiões mais pobres, mais longínquas ainda, tu vais encontrar, no caso brasileiro, uma dificuldade muito grande de acesso ao saneamento básico. Que, por sinal, professores, o saneamento básico é um dos maiores provocadores das doenças públicas que irão acabar se chocando com o sistema de saúde público. Ou seja, os centros urbanos marcados por essas segregações, por esses problemas, são centros que aglomeram dificuldades. E essas dificuldades, obviamente, irão acabar provocando o sistema de saúde, o sistema de educação e o sistema de segurança pública. O que eu quero dizer para o meu aluno é o seguinte, para o nosso aluno é o seguinte, para o aluno do canal Rapidola: tens que estar atento, velho, porque de fato, quando tu trabalha com as questões urbanas, tu preciso que tu soluciones, tu proponha soluções para essas questões. Bom, se de fato eu tenho problemas urbanos marcados pela mobilidade, problemas urbanos marcados pela segregação, o que, por exemplo, as políticas públicas podem promover para amenizar esses problemas, tá?
Hoje o Brasil, ele vivencia o que a gente chama de políticas públicas para áreas metropolitanas. Não adianta você pensar em São Paulo de maneira isolada, não adianta você pensar na Grande Rio de maneira isolada, ou na Grande Belo Horizonte, ou lá na região norte, a Grande Belém. Não adianta você pensar de maneira alguma nessa grande capital de maneira isolada. É preciso pensar de maneira a olhar com mais cuidado e maior critério as regiões metropolitanas. O sistema modal de transporte citado pelo professor Orlando, eles precisam ser avaliados a partir dessa região metropolitana. As questões da criação, por exemplo, de residenciais para populações de nível mais pobre, né? Populações com menor nível de riqueza, também devem ser repensados de maneira a atingir a região metropolitana. Afinal de contas, muito bem ratificada pelo professor Orlando, esses centros habitacionais, essa mobilidade urbana plural, ela atinge sobretudo o trabalhador que vive nessas áreas mais afastadas do centro, mas que durante o dia trabalham, estudam, enfim, produzem a economia do centro urbano. Essa é uma realidade que não está muito distante de grandes centros como São Paulo, aliás, está muito presente e não está muito distante da realidade de centros, grandes cidades como Recife, por exemplo, Salvador, no Nordeste, Belém do Pará, por exemplo, na região Norte. É uma realidade que está muito presente. E aí a gente percebe exatamente essas políticas públicas comuns pensadas para a região metropolitana, né? E aí é um outro tema importante, porque a gente percebe que existem muitas regiões metropolitanas com problemas comuns. E aí você tem uma tendência política muito forte no Brasil de você ver prefeitos das principais metrópoles se unir a prefeitos das cidades próximas que compõem a região metropolitana para realizar políticas públicas comuns, como por exemplo a questão das vias, né, a circulação dentro da região metropolitana. Isso também é um reflexo de como as cidades brasileiras vêm crescendo e precisam se unir e se integrar em prol de políticas públicas comuns. Um outro tema muito importante também dentro do contexto da urbanização é o crescimento das cidades médias, né? Muito bem colocado nas pesquisas do IBGE no último censo de 2010, as cidades médias de grandes estados aqui do Brasil crescendo em função de muitos investimentos que passaram a se deslocar. Professor Orlando, qual é o papel que essas cidades médias hoje estão assumindo frente às grandes metrópoles tradicionais, como São Paulo e o próprio Rio de Janeiro hoje, dentro do contexto nacional? Papel no sentido, sobretudo, econômico, né? Não só político-administrativo, mas também no sentido econômico. Que papel é esse que as cidades médias hoje, pergunta também o professor Tiago, essa pergunta, né, para a gente comentar, o papel que essas cidades médias vêm assumindo hoje? Isso, né? As cidades médias, né, elas compreendem as cidades intermediárias entre a cidade pequena e a cidade grande. Elas dão suporte, né, à metrópole. A metrópole principalmente as metrópoles brasileiras, né, que no processo de urbanização acelerada, que tem como uma das suas marcas a metropolização, que é o crescimento dessas metrópoles, fruto do êxodo rural, da modernização do campo. Então, essas cidades, segundo o censo do IBGE 2010, elas apresentaram um maior crescimento. E o que se deve a esse crescimento? Primeiramente, aí, a saturação. Essas cidades, elas hipertrofiaram, elas tiveram um crescimento aí além da sua capacidade de absorção. Outro ponto é o potencial dessas cidades a partir do momento que hoje elas vêm recebendo obras de infraestrutura. Isso talvez aí seja um dos principais motivos de atração demográfica, né? Obras de infraestrutura, por exemplo, como hidrelétrica, como aí um projeto habitacional ou qualquer outro projeto que venha atrair a grande parte da população. Construção de ferrovias próximas a essas cidades também. Pontos de parada, né? Então, essas cidades aí, elas estão vivendo, né, um momento ímpar, né, fruto aí da saturação da metrópole e do seu próprio dinamismo. Então, a gente percebe o quê? Que a metrópole, ela saturou, né, e a cidade média, que é a cidade intermediária até pequena, ela dá suporte a essa grande metrópole. Então, ela tem um papel importante no nó da rede, da hierarquia urbana, por absorver aquele imigrante que vem da cidade pequena e o imigrante que vem da cidade grande, fruto da saturação, do desemprego, né? Então, hoje se observa isso no Brasil. Essas cidades são centros regionais, as cidades têm um papel muito importante no oferecimento de serviço, de geração de emprego, de renda, de educação. Então, é uma realidade que hoje o Brasil tem, né? O crescimento dessas cidades frente aí às tradicionais metrópoles. Muito obrigado, professor. Professor Tiago,
O que nós temos a comentar em relação às cidades médias no que se refere ao papel que elas exercem hoje dentro da estrutura da hierarquia urbana brasileira? Vale lembrar que as cidades médias oferecem aquilo que é mais importante na atualidade, que são os espaços de produção. Então, o professor Orlando foi muito feliz quando ele comentou que as cidades grandes, as chamadas metrópoles, saturaram. Elas se tornaram cidades macrocefálicas, né? Um termo técnico para você utilizar aí bastante, né? Que são cidades hipertrofiadas, como foi bem sinalizado pelo professor Orlando Castro. O que de fato as cidades médias oferecem é porque elas permitem a criação de novos centros industriais, por exemplo, né? Centros esses que têm dificuldade de transporte, têm dificuldade de utilização de fontes energéticas, né? Os centros metropolitanos já começam a agregar sistemas políticos muito mais fortes, perante, por exemplo, a essas indústrias. Os sindicatos se politizaram cada vez mais e as cidades médias podem oferecer as chamadas vantagens locacionais, né? Ou seja, vantagens que são importantes a serem oferecidas por esses sistemas produtivos. É importante a gente perceber aí que essas cidades médias, elas gradativamente vão se tornar centros políticos. Sim. Porque a partir desse crescimento isso vai refletir, né, numa representatividade política no Congresso, né, nas Assembleias Legislativas, porque o poder econômico se materializa também no poder político. Tá certo. Hoje nós estivemos aqui, né, nesse bate-papo prazeroso com o professor Tiago Rocha, professor Orlando Castro, falando um pouquinho sobre os problemas e desafios urbanos das grandes cidades brasileiras, das cidades médias. Estamos aqui também, a gente não pode deixar de lembrar da comemoração do nosso ano do canal Rapidola. Um ano de Rapidola. Curte lá nossas aulas, te inscreve no canal para receber, compartilha também. Estamos crescendo! E que é importante para você que vai fazer o Enem, as super dicas que nós temos aí, ok? Obrigado mais uma vez pela tua atenção e se liga! Rapidola! Valeu, galera!